Manda, Rafa. Pode ir? Fala, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo, segundo episódio do MarinoCast. Apresentador especial hoje com a gente aqui, o Wendel, o Fala Podcast de Ribeirão Bonito. Queria agradecer o Rafa pelo convite de participar aqui com os dois convidados ilustres hoje aqui, né? Então, fazer essa missão diferente aqui, fazer o co-host com o Rafa aqui no MarinoCast. É isso aí, um formato diferente. Hoje, duas pessoas especiais aqui, hein? Paulo Soares, jornalista da SBT, suplente de deputado federal, e Maurício Brinquinho, já foi vereador em Guarulhos. Três né? mandatos. 3 mandatos aí, tem uma história bonita lá na cidade de Guarulhos e vem fazendo um trabalho no interior de São Paulo aí também. Então, vamos entrevistar essas duas feras aí. Você vai acompanhar agora tudo pelo MarinoCast. Eu queria começar agradecendo, né, a participação e também a oportunidade de estar aqui com o Rafa hoje para conversar com vocês. E eu vou começar com uma pergunta um pouco diferente, principalmente para você, Maurício. De onde que veio o brinquinho? Rapaz, não fala isso aí não, porque assim, é meio complicado. É um piercing que eu tenho no umbigo. Vai ter que pedir para mostrar. O horário não permite. É isso. Primeiro, agradecer, obrigado, né, o Wendel, Rafa aqui, principalmente porque eu conheci o Rafael, pelo trabalho que ele faz, né? E o meu amigo aqui, que virou aqui o meu irmão agora também, Paulo Soares, que também é uma sacanagem vocês fazerem isso, né? Porque vocês colocam um cara que é apresentador do SBT junto comigo, eu fico meio... Mas o meu negócio é fazer pergunta. Responder, eu tô tentando aprender ainda. Mas olha só, eu sou motorista de ônibus, né? Comecei minha carreira como estudante do Senai, sou metalúrgico, mas acabei numa época aí de muito desemprego, na época de Fernando Henrique Cardoso, eu com família muito cedo, eu acabei entrando como motorista de ônibus. Comecei como cobrador, virei manobrista, depois motorista, e eu usava brinco. E eu fui o motorista mais novo na empresa que eu comecei trabalhando, empresa de ônibus Guarulhos, hoje é Guarulhos Transporte, e aí acabou pegando o apelido. Uhum. Então eu fui pro sindicato, tinha o presidente chamava Maurício. Então eles começaram, é o Maurício presidente ou Maurício do Brinco? Maurício presidente, Maurício do Brinco, Maurício presidente, Maurício Brinquinho. Acabou pegando. Mas essa brincadeira do piercing, né? Hoje eu não tô usando mais o brinco e tal, mas o apelido ficou. Mas essa brincadeira do piercing, Wendel, eu fiz isso em algumas reuniões, né, Paulo? E falei isso. E umas senhoras, no final da reunião, elas fizeram levantar a camisa pra ver se eu tinha o piercing no umbigo mesmo. Será que procede? É muito bacana. Não, você tem mesmo tempo? Não, não tem, é brincadeira e tal. Aí na hora que eu tava saindo, elas... Mas senhorinhas mesmo, meu. Acho que a mais novinha ali tinha uns 80 e poucos anos. Cor da idade. E elas dizem, não, a gente quer ver. Eu falei, bom, aí mostrei pra ela. Não, a gente acreditava que você tinha mesmo, mas é disso. Foi realmente para distinguir 2 Maurícios dentro do sindicato. E na época, um pouco do preconceito dessa questão, motorista de ônibus, tá usando brinco, pá. Mas acabou pegando o apelido. A fase do brinco passou, né, Rafael? Ei, a gente teve brinco. Não sei quem que não teve brinco. Puta que, mas... Eu não tive. Cabelo comprido já. Já tive um pouco. Cabelo comprido também. Brinco a gente teve na infância. Ai, top demais. Ô, Paulo, e aí? O que você tá achando dessa nova empreitada sua aí? Que a gente tá acompanhando você, né? Quem acompanha o Rafa, acompanha o MarinoCast, o Instituto, tá acompanhando agora mais o Maurício, né? O Brinquinho, e o Paulo, cada vez mais, né? Grandes parceiros do Instituto Marino. E a gente tá vendo que você tá correndo bastante, viajando bastante. Como que tá, Paulo, essa empreitada sua? Rafa, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de me receberem tão bem. Rafa, o Wendel, o nosso Maurício Brinquinho, que tem sido uma grande liderança hoje em todo o estado de São Paulo. Tinha um trabalho focado muito, né, na área dos transportes, né, um setor que ele tem total conhecimento, até pela história de vida e de trabalho dele, mas que vem ampliando e conquistando um carinho muito grande aqui no interior de São Paulo.
A gente foi apresentando o nosso interiorzão e as maravilhas do interior de São Paulo para o Maurício Brinquinho. Outro dia ele passou pela ponte sobre o Rio Tietê e falou, opa! Foi? É verdade, é Ele verdade. até postou no Instagram, Verdade. falou, esse é o mesmo Tietê que sai de lá, pô! A nossa visão do Tietê lá em São Paulo, né? É mais completamente pro diferente. centro e a visão que tem aqui. E um abraço para todo o pessoal de São Carlos, da região. Tem sido um prazer trabalhar ao lado do Rafa Marino, com o Instituto Marino, que faz acolhimento a pacientes oncológicos, a pessoas que, de repente, estão numa situação de vulnerabilidade ou de enfrentando uma dificuldade. E o Rafa tem um coração do tamanho do mundo, procura acolher. Então, tudo que eu e o Maurício Brinquinho podemos fazer para fortalecer esse trabalho, a gente tem feito também. Foram várias ações já, se pegar de um ano e pouco para cá. E espero que possamos fazer muitas outras. Para o pessoal que não conhece, Rafa, o Wendel, só apresentar rapidinho. Eu tenho um trabalho no jornalismo comunitário, não vem de hoje. Tem gente que olha e fala assim, pô, o cara é suplente de deputado, é pré-candidato, é político, e a gente já olha torto para político, porque infelizmente a história política do Brasil leva tudo para a vala comum, né? É tudo bandido, é tudo porcaria, já olha torto. E eu não tiro a razão das pessoas, porque a política brasileira, infelizmente, sempre nos decepcionou demais. Mas quanto mais as boas pessoas trabalhadoras se afastarem, é o que o sistema quer, para poder nadar de braçada. Da extrema direita à extrema esquerda, o que o sistema quer é poder nadar de braçada com o povo do bem longe, sem se preocupar, com a torcida fanática passando pano para coisa errada de todos os lados, e já basta disso. A gente precisa de boa política, política com valores, política que não tenha preço, política que tenha valores, que tenha princípios, política por missão, que é o que eu tenho procurado fazer junto com meu amigo Maurício Brinquinho. Eu acredito que seja possível, se não transformar o país inteiro, que seja possível a gente transformar pequenas realidades de uma família, de um bairro, de uma cidade, de uma região com o nosso trabalho. E para isso a gente tem que estar presente, conhecendo realidades e construindo ações realmente transformadoras. É por isso que depois de mais de 20 anos de profissão, eu decidi, e sempre trabalhando no comunitário, falei, pô, eu conheço a realidade, eu ouço as pessoas, eu tenho procurado viver isso, eu sinto aquilo que as pessoas estão sentindo, e eu sinto que eu tenho condições de fazer algo para melhorar essa realidade. Por que não fazer? Por que é que eu vou continuar apenas no jornalismo se eu consigo buscar um instrumento que eu possa, de fato, executar transformações? E foi por isso que eu decidi encarar esse caminho, que é da política. Saí candidato a deputado federal há 4 anos, fiquei como suplente, e hoje estou como pré-candidato a deputado federal mais uma vez, para a gente poder, quem sabe, alcançar esse objetivo de dar representatividade política para a nossa região. Hoje, quando São Carlos, quando Araraquara, quando Jaú, quando Bauru precisam de um deputado federal, nós não sabemos onde encontrar. Pô, eu tenho uma ideia de um projeto, eu tenho uma instituição que está precisando. Onde é que você encontra? Não encontra, porque a gente não tem representatividade. A ideia é ter um deputado que vocês saibam onde encontrar. Ou vai bater na porta, irmão, vem cá. A minha cidade acreditou em você, irmão. Pai, lá tá precisando, a escola para os autistas tá precisando, o Instituto Marino tá precisando. E aí, como é que vai ficar? E é esse o compromisso que nós firmamos com o Maurício Brinquinho também, da gente fazer uma caminhada juntos. O Brinquinho falou, pô, eu gostaria muito de adotar no meu coração e no meu trabalho uma área no interior de São Paulo. Aí eu apresentei essa área a ele... É uma dobrada, né, Paulo? A gente muito provavelmente vai caminhar juntos na campanha. Eu não posso chamar de Pô, dobrada. muito provavelmente não, pô. Vamos caminhar Agora já não, agora já. Não, mas tem uma questão de legislação eleitoral. É que se eu chegar hoje aqui e falar, eu sou candidato, ele é candidato, não pode é uma falar, dobrada, não pode falar. aí vão meter processo na gente. Entendi. Sim, nós trabalhamos juntos, nós estamos construindo para que tenhamos uma dobrada na eleição. Sim. Agora... Eu só posso chamar de candidato e de dobrada lá na frente. Mas eu queria completar um pouco. Vai lá. Porque esse radialista agora, o cara falou aqui do meu lado, uou. Falei, pô, agora, calma. Mas sabe, Rafael, na verdade, eu sou oriundo do transporte mesmo, como o Paulo falou, mas eu tenho um trabalho muito próximo da questão da saúde. Sim. Eu passei algumas necessidades com meu pai. Eu sou filho de pedreiro e de costureira, né? E depois meu pai virou eletricitário, minha mãe dona de casa. Mas meu pai acabou tendo Parkinson durante 30 anos.
Num período que o Parkinson matava com 10 anos de Parkinson, a pessoa acabava morrendo. Mas meu pai era muito forte, né? Falecido agora há uns 6 anos já. E a gente teve que acabar cuidando dele, né? Porque ele usava muitos remédios, ele teve como se fosse um Alzheimer. Mas não era o Alzheimer, era o que o remédio causava para ele. E aí a gente teve, um dos meus irmãos, a gente falou com ele, falou, meu, você tá mais próximo aí, né? Ele falou, eu saio do emprego e cuido do pai. E ele começou a cuidar do meu pai, junto com a minha mãe. E a gente começou a perceber o quê? Meu irmão começou a ficar muito velho. Meu irmão só tinha vida com o meu pai ali dentro e com a minha mãe. Meu pai com dificuldade, com restrições. Minha mãe também começou a parar de sair mais, ter uma vida social, né? E aí a gente começou a perceber que a gente tinha que cuidar da saúde deles, para que eles pudessem cuidar do meu pai. Né? E essa questão da saúde acabou me chamando muita atenção. Foi onde também eu conheci o trabalho todo do Instituto Marino, que é o cuidar de quem cuida. É o cuidar de quem cuida. Né? Peraí, agora você vai... Não, mas só para mim terminar um pouquinho, só para mim pegar aqui um ganchinho aqui do Paulo, que quando o Paulo fala assim, a gente precisa de um representante, eu fui vereador em Guarulhos durante 3 mandatos, né? É uma cidade grande. E eu sou oriundo também. O pessoal fala, como é que é? Eu falo favela, porque eu sou de lá, então eu posso falar favela, mas periferia comunidade, não é favela. Eu, quando era meu, era favela, depois que mudou, né? Sim. E aí, o que acontece? Só que eu moro mais no centro, então tinha uma vida um pouco diferente, mas eu me criei dentro da favela. E então, o que acontece? Quando eu virei vereador, em vez de eu cuidar da área ali, mais onde eu morava, não, eu fui cuidar das periferias, né? E hoje em dia... Eu sou pré-candidato a deputado estadual, junto com o Paulo, que é pré-candidato a federal. E, para mim, minha cidade já tem muita coisa. Preciso fazer muito por ela, né? Mas ela já tem muita coisa. E tem algumas questões que o interior acaba ficando esquecido, né? E o Paulo me mostrou muito isso. Inclusive, eu vou até te corrigir. Não tem um coração do tamanho do mundo, não. Tem o tamanho do interiorzão. Né? Tem o coração do tamanho do interiorzão, né? Então, isso me chamou muita atenção. Então, essa aproximação que eu tenho hoje com a saúde, né? Uma questão muito forte que eu tenho com a questão de segurança. A gente estava até falando agora há pouco de um episódio acontecido que acabou sendo engraçado na casa do Paulo, mas a questão da segurança, né? E realmente a questão da mobilidade. Mas isso me chamou muita atenção e é por isso que hoje eu estou aqui com um calor humano muito maravilhoso. Sim. E que já sai de manhã já no carro, já mostrando como é que é São Paulo, como que é lindo você estar na estrada. Está sendo muito gratificante para mim. E conhecer toda essa variedade, né? É um caminho muito duro, né? De muita pancada, de pedrada, mas é um caminho que a gente encara como uma missão, gente. Não tem como ser diferente disso. Ou o cara entra na política, como muitos aí, a imensa maioria para sacanear, ou você entra com uma missão no seu coração, com o apoio da sua família, dos seus amigos e faz acontecer. Você falou também muito importante, sabe, Paulo? Eu acho que o extremo chega de extremo. Chega. Eu de um extremo de um lado ou do outro, eu não consigo ajudar nem o Wendel, nem ajudar o Rafael. Você joga para torcidas, né? Não, porque de repente alguma coisa que eu faço pro Rafael pode atrapalhar o Wendel, no extremismo perto do Rafael, ou então ao contrário. Então a gente está aqui no meio, né, no centro, para poder ajudar ambos os lados, quem precisa. Mas isso só tem a visão também quem conhece a vida na realidade. E quem passou. E quem passou e quem passa. Vamos faturar rapidinho. Grupo Alba manda um presente. Ô, rapaz! Obrigado aí. Muito obrigado. Obrigado. Grupo Alba, mandar um abraço pro Christopher. Christopher, um abração, irmão. Obrigado, hein, Christopher. Muito obrigado. Vai ser muito utilizado, viu? Obrigadão. É pra tomar um cafezinho. E dá pra levar no carro ainda. A do Wendel depois vai chegar, tá? Vou cobrar. Deixar aqui pra fazer. Agradecer também a Color Graphic, agradecer ao Paulo, agradecer o Filipão, lá do Shopping Guatemi, lá, Color Graphic, que tá patrocinando as nossas canecas, que também é presente pros meninos. Pra levar. Assim a gente pode voltar amanhã? Pode voltar amanhã? Então, agradecer muito também a Color Graphic. E a LDJ do Danilo lá também, que faz os adesivos do Instituto Marino, faz toda essa parte de adesivo, toda essa parte de gráfica do Instituto, eles fazem também. É um grande parceiro nosso aí.
Obrigado, irmão. E aí depois a gente vai falar os outros patrocinadores. Tem bastante. Rapaz. Desculpa cortar. Vamos lá. Não, tá certinho, pô. O programa é de vocês, né? A gente é só convidado, né, Não, Paulo? gente, se não faturar, não tem o espaço, né? Quem trabalha com TV, você Eu falo que parece Silvinho. Acabou de falar igual o Silvio Santos. Vamos faturar. Eu cheguei a fazer 19 merchandisings numa edição de jornal, cara. 19? Tem que sobreviver, ué. A gente dá a notícia, mas precisa pagar a conta. Verdade. É trabalho. Em cima do que você comentou agora mesmo, que a gente sabe que é assim, né? Hoje a política tá um pouco, né, complicada aí. E pessoas de bem, do bem, às vezes até tem coragem, tem vontade, mas não tem muita coragem de entrar. Por causa disso, né? De você ser taxado disso, daquilo. Então, a gente acaba perdendo muito por causa disso, né? De pessoas boas quererem entrar e não entrarem por causa disso. Agora, no seu caso, você teve coragem. Você pegou e encarou. Como que foi pra você? Pra vocês também, né? Pelo que o Maurício falou, você foi do lado da saúde que fez você ir pra essa parte da política também. Também. Mas, como que foi pra você meio que colocar a sua carreira de jornalista em risco, né? Porque você entrando na política, vão surgir boatos, vão surgir, né, essas notícias ruins, toda coisa desse formato. Colocar a sua carreira, como foi pra você colocar a sua carreira ali? Falou assim, não, mesmo assim eu vou entrar, vou arriscar, vou querer ajudar, né? E conseguir garantir a minha vida de jornalista ali tranquila, né? Se eu te dizer aqui, são 5 anos de trajetória política. Nesses 5 anos, você perde tempo, dinheiro, saúde, trabalho, reputação, amigos, toma pedrada até falar chega, Exatamente. é perseguido até onde não dá. Pô, tem dia que é meia-noite eu tô respondendo ataque no meu Instagram. Meia-noite eu tô respondendo ataque no meu Instagram. Eu levanto às 5 da manhã para trabalhar, antes de amanhecer já tem ataque de novo, porque algum infeliz na madrugada veio lá me atacar gratuitamente. Você perde muito da sua vida pessoal e profissional quando decide entrar na política. E aí alguém pode perguntar, então por que você entra? Por que você quer, se é ruim, se tem problema? Porque tem coisa na vida que você encara como missão. Nem tudo na vida é só dinheiro, nem tudo na vida é só sucesso, nem tudo na vida é só o seu crescimento pessoal. Sim. A vida em sociedade, ela é no coletivo, e eu aprendi assim. Quando eu decido pelo jornalismo, eu decido por uma paixão de infância, eu adorava ouvir rádio, adorava ler jornal desde criança, era uma coisa que estava em mim. E eu tive a graça de Deus. Você não era criança, não. Criança no jornal não é criança, não. Cara. Eu assistia Aqui e Agora no SBT nos anos 90, na minha infância, pra você ter ideia. Era uma coisa de infância, tava em mim, no sangue. E Deus me deu a graça de realizar esse sonho na minha vida profissional. Agora, eu aprendi o seguinte, que o mais importante no jornalismo era construir legado. Eu tinha uma profissão capaz de construir legado, de transformar vidas. E comecei a me incomodar quando eu alcancei um ponto em que eu falava, daqui pra frente eu não consigo ir. Me angustiava quando eu ia lá relatar a história de uma família que estava sofrendo na fila de espera por um exame, uma consulta, uma cirurgia. E eu estava esperneando na televisão, estava cobrando o governador do estado, o presidente da república, e não conseguia resolver. Eu falei, qual é o caminho? Pô, é o da política. E eu comecei a me martirizar com isso. Falei, pô, daqui a pouco, no meu futuro, na minha velhice, talvez eu me culpe por omissão. Eu não vou ter cara de chegar aqui e cobrar um político, pensando no meu íntimo, eu poderia ter ido e feito melhor do que esses caras. E eu errei pela omissão, porque eu tive medo. Falei, eu vou me encorajar. Primeira conversa é com a esposa, depois com os meus pais, até porque a escolha de entrar na política é minha, mas a consequência pesada bate na família. E é muito duro. Às vezes você concorre contra um cara que não sabe o que é ter uma família. Sim. Contra um cara que não tem limite ético, moral, não tem nada. Eu posso atacar a ideia dele, posso atacar um governo que ele faça, mas jamais vou atacar o pessoal dele e a família. Ele ataca, porque ele não tem esse limite dentro dele. Então a minha família sofre junto. Partiu de uma conversa com a minha esposa e da gente poder ter o entendimento de que eu tinha uma missão a cumprir. Eu decidi colocar um período da minha vida à inteira disposição dessa trajetória política, mesmo com todos os prejuízos pessoais e profissionais que isso me causa. A nossa região precisa ter um representante e a gente sente que é a hora. O momento está criado, as condições estão construídas, as pessoas estão entendendo essa necessidade e eu estou aqui de coração aberto para cumprir uma missão. Assim como eu já fiz no jornalismo. Deixei muitas vezes de ganhar dinheiro na minha profissão
para defender o interesse público. Porque o que o picareta faz, na hora do vamos ver, ele vai pegar dinheiro do poder e larga o povo para trás. Eu tenho uma história de 22 anos de coerência na minha profissão, comprando briga com gente poderosa para defender o povo, para defender o direito das pessoas. E é esse o caminho que eu tento aprofundar agora na política, sentindo o que o povo sente, vivendo o que o povo vive e procurando apresentar alternativas para melhorar a vida. Então, parte de todo esse contexto, a ideia, a vontade e o trabalho muito intenso para construir uma trajetória política. Porque tem mais uma. Construir uma trajetória política com independência envolve 200 vezes mais trabalho do que o cara que senta no colo do poder, cara, e com o bolso cheio de grana para fazer. Aqui eu faço política com os S's, né? Com sola, saliva e suor. Sola, saliva e suor, são os 3 S. Porque não tem outra maneira de se construir. Se for para chegar lá num cargo com o rabo preso, eu prefiro ficar onde eu tô. Porque onde eu tô, eu ainda consigo transformar vidas. Mas o papo olha, é reto dessa Wendel, forma. eu preciso corrigir um pouco mais aí. Sempre o Paulo. O Paulo tá no IN. E olha, concordo com o Paulo. Eu tenho 26, 27 anos nesse estado. Só de política. Tem né? mais caminhada de Tem, política aí. E toda essa ambição, toda para melhoria, ela passa da coragem. Na verdade, você vai pra política por amor. Exato. Você vai pra política por amor, pelo amor à sua família. E eu deixei minha família de lado também, muitas e muitas vezes, quase não vi meus filhos crescerem, né? Tenho filho hoje, 32 anos, filha com 31, Eric, Bárbara, Amable, né? 24 anos já. Tem meus netos, né? O Orlandinho, né? Orlando Cifre e o Benjamin. E tô indo pro meu 3º casamento, né? Minha mãe tá lá em casa agora, então a gente consegue conversar mais tempo, a gente tem um pouco de mais tempo com a família, mas todos entenderam também que o que eu estava procurando, o que eu estou fazendo é para ajudar a minha família também. É por todos nós. É por todos nós. Então é um amor, né? Então eu falo que é o seguinte, a política realmente tem essa parte ruim, mas também tem uma parte muito boa. Tem uma parte onde eu conheci o Rafael Marinho. Sim. Tem uma parte onde eu conheci o Wendel agora. Tem uma parte onde eu conheci o Paulo Soares. Tem uma parte onde eu fui ver lá as crianças ontem. Recebi uma brincante do Mota. Rapaz, eu recebi aquele abraço das crianças, é uma maravilha. Sim. Tem, quando a gente consegue ajudar, uma mãe atípica. Sim. Como você teve seus problemas também de acompanhamento da sua mãe, né? Eu com a minha questão do meu pai. Mas quando você consegue ajudar uma mãe atípica, ela tem. Por isso que eu digo que é missão. Minutos, é muito gratificante a hora que paz, você consegue. Tranquilidade. Né? Então, eu digo bem assim, olha, o trabalho desde a infância mudou minha vida. Sim. Mudou. Eu trabalho desde os 14 anos. Minha família é família de trabalhadores, né? E eu acredito que a oportunidade ajuda a construir uma sociedade melhor. E se eu não puder lutar por essas oportunidades para alguém, como que vai acontecer? Porque hoje, não odeiem, gente, não odeiem a política. Perfeito. Quando você odeia a política, você está odiando a sua vida. Porque você está deixando na mão de pessoas que não têm essa realidade, que não participam. Quantas e quantas pessoas foram eleitas e nunca chegaram numa cidade? Sim. Quantos foram eleitos com um número de voto exorbitante? Eu não vou ficar falando nome não para não fazer propaganda, porque, né? Mas foi eleito com um número de votos exorbitantes e que nunca chegaram na passagem já. Vou dar um exemplo claro. A rede social hoje, ela faz isso, né? Se você pega... E a polarização? Porque o cara vai na história da torcida organizada, ele tá pouco se lixando se o cara é honesto ou não é, se tem boas propostas ou não tem. É do meu time, então eu vou abraçar e passa pano para o que acontece de errado. É isso que acontece com a polarização. E uma coisa muito importante, por exemplo, eu como fui cobrador, né? Depois fui motorista, né? Sou motorista, na verdade. E o Paulo, com todas as questões que ele faz, e ele vive o dia a dia das pessoas, a gente vê realidades que muitos políticos não veem. Sim. E aí, Rafa, você só conseguiu o Instituto Marinho porque você teve uma realidade na sua vida que você passou e falou, pô, isso que eu passei, eu posso ajudar alguém a passar já com a minha experiência e melhorar isso. Então, a diferença da política justamente é essa. Chega de extremos
e vamos discutir a realidade, Sim. né? Eu sei, assim como o Paulo, o que que é uma mãe estar na porta de uma escola precisando de uma vaga para uma criança, Pra ela poder ou trabalhar. quando tem uma criança com atípica, né? E precisa de um professor para acompanhar essa criança o dia inteiro e não consegue. E aí a mãe larga o emprego. Geralmente, uma mãe atípica acabou perdendo. O pai já fugiu, aí ela tá Já sozinha. abandonou. A família é complicado porque todo mundo tem suas obrigações. Aí tá sozinha ali na porta de uma escola, ou passando o dia inteiro numa escola sem um emprego, Sim. vai pegar um ônibus lotado. Então, enfim, essas realidades que a gente viveu e vive Sim. é que construiu o nosso caráter, isso aí. é que construiu o Instituto Marino, é que construiu essa rebeldia, né? Do Paulo, porque quer mudar, né? E que construiu a gente também. Então, o que eu falo é não odeiem a política, odeiem políticos ruins. E procurem aqueles que vivem a realidade. Né? Porque eu só consigo resolver um problema que eu conheço. E o engraçado é que o Maurício falando isso, que o pai vai embora na criança típica, nas crianças com câncer acontece a mesma coisa. Os pais abandonam a maioria. Mas vamos para uma pergunta no rolê do ônibus. Vamos lá, opa, rolê do ônibus é que eu gosto, hein? Nem tudo é passageiro, né? A gente sabe da sua história de sindicalismo, toda essa história. O que você acha do 6x1, né? Essa lei nova, 6x1? Na verdade, é o fim da escala, é o fim da escala. da escala 6x1. O que você acha, Maurício, dessa... Na verdade, Você é a favor? olha só. Eu polêmico isso aí. eu falo o seguinte. Para mim é o trabalho com oportunidade que faz a gente alcançar um cidadão, né? A gente ter oportunidade, a pessoa poder trabalhar. Ninguém quer ser morador de rua, Sim, Rafael, sim. né? Wendel, ninguém quer estar na fila do SUS. Ninguém escolhe passar necessidade. Ninguém escolhe, né, Paulo? Ninguém escolhe. Então as pessoas querem trabalhar, querem sustentar suas famílias. As pessoas não querem, às vezes, o luxo total, aquele luxo que ficam inventando, que todo mundo pode acontecer num TikTok, num Instagram. Não, as pessoas querem o luxo de comer uma comida diferente, Sim. de poder levar os filhos para um lazer, né? Um parquinho, um parque, de comer um cachorro quente, às vezes não tem condição. Então, o que eu vejo? O trabalho não pode acabar com a sua vida. Sim. E o 6x1, o que acontece? Você trabalha 6 dias. Começou com essa história já trabalha 8 horas, descansa 8 horas e se diverte e estuda em 8 horas. Quem consegue fazer isso? Vamos dividir o dia. Quem inventou essa besteira de que você divide o dia em três de 8 horas e você consegue fazer tudo isso? Sendo que você passa, às vezes, 2, 3 horas no ônibus, né? Por isso que eu gostava muito de ter motorista de ônibus. Eu sou a favor acabar. Eu gosto muito de ser motorista de ônibus por causa disso, porque a gente acaba conhecendo a vida de todo mundo. Você passa tanto tempo no ônibus. Então tem que acabar, por quê? Primeiro, você precisa entender que a pessoa descansada, Sim. né? A pessoa que tem tempo com a família, a pessoa Isso que não pode tem que comer, pagar. ela produz mais. E isso os empresários em todo mundo vê isso. Sim. Em todo mundo. Você pega na Europa, você pega na China, você pega no Japão. Eles não trabalham, eles dizem, trabalha 24. Não trabalha, não. Eles têm um tempo muito grande com a família. Eu trabalho de vigilante, 12x36. Eu acho que tudo deveria ser 12x36. Porque você tem tempo com a família. Você chega, você tá cansado. Eu saí do plantão hoje. Sim. Saí às 6 da manhã. Entrei ontem às 9 e Trabalhei saí 12x36 também, no Itapemirim. Eu tô 7 anos nesse rolê. Eu adoro. Você tem tempo com sua filha. Você vai buscar na escola. Então você vê coisa que você não faz. Você tava falando das mães atípicas ou das famílias atípicas. Você chega quando o pai não foge, né? Sim. E aí a gente precisa falar o papel do homem tem que ser muito bem colocado e a gente precisa reavaliar. Porque quando tem um problema na família, muitas vezes o homem foge. Quando tem violência contra as mulheres, quem faz são os homens. Sim. Então a gente precisa de educação e a gente precisa assumir esses problemas como nossos, né? Mas você chega, você só tem um dia de descanso.
Cara, eu trabalhava 12 horas por dia no ônibus ali, e depois eu chegava num dia de descanso. Aí o cara quer que eu vou estudar num dia de descanso, eu vou cuidar da minha família toda, vou arrumar o telhado da minha casa, não vou fazer nada, cara. Eu vou desmaiar numa cama, entendeu? E aí você acaba não tendo condições de ver um filho crescer, de participar ali junto da esposa, né? De ver seu pai, sua mãe. Sim. Então, essa questão, esse esgotamento do trabalhador, ele não é bom. Porque também chega no outro dia, o trabalhador já chega esgotado no serviço. Então, eu sou favorável, inclusive, eu tenho grandes projetos que o Paulo agora tá assumindo junto comigo, por exemplo, das questões da polícia, por exemplo. Policial não deve trabalhar mais que 6 horas, cara. E eu não falo só de policial, não. Eu falo do médico, eu falo do motorista de ônibus. Não pode trabalhar mais que 6 horas e tem que ter um salário digno para não ter que fazer um outro serviço. Porque você pega policiais, às vezes, na rua, que estão trabalhando 12, 24 horas porque estão fazendo um bico para poder manter a A família. própria atividade delegada, ele entra na sequência para Isso. poder manter a família, Né? senão não aguenta. E outra, meu, é uma visão Técnico de totalmente enfermagem. diferente. O cara chega a Técnico ficar de 3, enfermagem. 4 dias virado, Sim, meu, Você pra sabe poder que eu aprendi sobreviver. bastante isso agora com a minha namorada, né? Que é a minha futura esposa agora, a Bruna. Ela me abriu os olhos pra isso. Quando eu comecei a falar cuidar de quem cuida, eu comecei a falar da pessoa, do cuidador. Mas espera aí, as pessoas atendem, por exemplo, no SUS, um médico, um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro, o porteiro, né? Atendem ali e estão esgotados de trabalhar. Exato. Pegam 2, 3 jornadas. Você fala isso de 12 por 36, você está conseguindo ficar em casa. Mas muitos trabalham 12 por 36, não, trabalham 12 por 12, porque aí os 12 por 36 ele 12, aproveita e faz uma outra jornada. A Agora, maioria- como é que tá o psicológico dessa pessoa? Como é que tá os nervos dessa pessoa? E assim, eles são os primeiros atendentes. O Estado, e aí a minha indignação chega junto da do Paulo, o Estado deve tudo. Não dá um salário digno para os trabalhadores, para a polícia, para médico, para enfermeiro, para professor, né? Suga numa jornada de 6 por 1 e eles são e não dão condições de trabalhar. Né? Você não tem insumo hospitalar, você não tem material escolar, eu estou falando geralzão em tudo. O próprio policial não tem, às vezes, Cara, eu acho incrível você ter uma viatura de polícia não ser blindada, por exemplo, né? Eu sei, mas cara... Mas peraí, eu vou... Não é, gente? Não, os caras comprou um cara. mob. Eu vou... eu vou entrar no tiroteio pro cara e eu tô Você não num viu? carro normal, pô. Mob. Então, assim... E aí, essas pessoas, quem chega doente, Sim. quem chega precisando de uma escola, quem chega precisando da segurança pública, ou quem chega num hospital precisando de atendimento, ele só quer atendimento, né? E quem que ele encontra primeiro? Ele encontra o porteiro, que já tá com uma pessoa lá que ele encontrou, que tá um monte de gente. Ele encontra auxiliar de enfermagem, enfermeira, que tá atendendo um monte de gente. Às vezes tá trabalhando 36 horas, como minha esposa Exato. já virou. É o contrário. técnica, É 36 por 12. vira 36. Ah, mas você Sai é do- médico fazendo vários Sim, plantões sim, pra sim, poder sim. ganhar mais. E aí o que acontece? Quem tá ali precisando de ajuda na hora, Paulo, vai reclamar com quem tá na frente. E quem tá na frente precisa ter uma condição de descanso, uma condição de bom salário, uma condição de ter tempo com a família, né? E uma condição maior ainda de ter também um cuidado com o seu psicossocial. São pessoas, por exemplo, eu defendo muito isso, que quem atende o público tem que de 3 em 3 meses também se preparar, ter psicólogos, né? Ter um cuidado especial com quem cuida. Eu falo isso hoje pro meu filho e eu escutei isso do meu pai. O pai falava assim, cuida da sua saúde. Ah, seu filho tá doente? Quando você tá doente, filho, eu preciso estar com saúde para cuidar de você. Se sua mãe tá doente, eu preciso estar com saúde para cuidar dela. Então, a gente precisa cuidar da saúde de quem vai cuidar da nossa saúde. Então, começando pela escala 6 por 1, redução é mais tempo com a família, melhora a produção em geral. Produção, quando a gente fala de atendimento das pessoas, também é um tipo de produção. Então, melhora isso, o atendimento, melhora a sua percepção psicológica, porque você tá mais perto de quem te ama ali, que conhece seus problemas. Você sabe o quanto é bom estar com a família, Paulo? Sim. Você acabou de falar da família, o quanto ela influencia nas nossas decisões. Então, você está perto dela... Sobra um tempinho pra fazer uma já te atividade ajuda. física.
uma atividade física. Cara, só de você poder brincar com seu filho, você já está fazendo uma atividade física, né? Então, tudo isso conta para você ter um atendimento melhor, para as pessoas poderem viver melhor. E redução da escala não quer dizer também redução de financeira, não. E depois eu quero falar um pouco sobre isso, que hoje o brasileiro precisa de renda. Trabalha muito e chega no final do mês... O poder de compra é muito pequeno, né? Quando o dinheiro cai na conta, Paulo, é só para pagar. Só cai na conta para pagar as custas do banco, porque não dá tempo nem dele tirar uns 10 reais ali, porque já teve que pagar um monte de coisa. Sim. Então, tudo isso é um conjunto de questões que, inclusive, traz segurança, traz sanidade para uma comunidade, né? Traz tranquilidade. Enfim, é um conjunto de coisas que a gente precisa de uma pessoa como o Paulo, a nível federal. Espero poder também ajudar isso a nível estadual, para a gente ter essas mudanças de verdade e esquecer, como o Paulo fala, das brigas de torcida, gente. O que mais tá pegando hoje em dia é realmente isso, nessa polarização aí que tá derrubando tudo. E assim, falando um pouco nessa parte de polarização, eu tenho uma ideia, uma opinião assim. Vocês não acham que partido político, ele não acaba meio que rotulando o político ali? Porque você precisa ter um partido para sair. Não sei se você é a favor da candidatura ali independente. Eu acho que isso deveria acontecer. Não tenho informação nenhuma, né? Não sou nenhum estudado na política, né? Sou curioso que acompanha ali. Comecei a entender um pouquinho mais agora para poder participar um pouco melhor das conversas ali, né? Mas assim, por exemplo, você precisa de um partido para sair para alguma coisa. E todo partido vai ser rotulado de alguma maneira. A questão hoje é que os partidos estão muito iguais. Quando o pessoal defende muito a bandeira do PT ou do PL, Então, porque o PT é a esquerda e o PL é a direita, as pessoas se esquecem que há 20 e poucos anos o Lula era presidente da República e o vice era do PL. O Valdemar, hoje presidente do PL, foi preso no esquema do mensalão do PT. Ou seja, os partidos se parecem muito. Isso não é opinião minha, isso é um fato. sim. É só parar e analisar. Olha as votações do Congresso, que são públicas, porque hoje esses dados são divulgados, é só querer buscar na internet, tem lá. Todas as votações que protegem o atual sistema, todas as votações que mantêm privilégios de políticos nesse país, PT e PL votam juntos. Aí não tem direita e esquerda. Aí não tem ideologia. Só tem direita, esquerda e ideologia quando você precisa fazer aceno para a sua torcida, porque a sua torcida vai passar pano para você quando você pisar na casca de banana. Quando você pisar na bola, a sua torcida vai passar pano pra você, porque é torcida. Eu sou São Paulino, entendeu? Então, até quando São Paulo não joga nada... Fala baixo, fala baixo. Como não vem jogando há muitos anos, eu vou defender o São Paulo. É o tri. Ele vai defender corintiano. Ele vai defender o Corinthians, mesmo que o Corinthians fique 30 anos sem ganhar um título, entendeu? Jamais. Jamais vai acontecer. Sentiu alguma... Mas na política não é dessa maneira. Nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de gente sofrida, de mãe atípica que está abandonada, de paciente com câncer que não tem atendimento, da senhorinha que tomou um tombo e não consegue fazer uma ressonância, que vai esperar meses. Nós estamos falando do seu Geira lá em Jaú, que infartou e ficou esperando um cateterismo 7 meses até infartar de novo. Aí ele conseguiu o cateterismo e por Deus ele está vivo. Mas poderia não estar. Nós estamos falando disso, de vida das pessoas. Nós não estamos falando de título de futebol. Os partidos se assemelham muito. Eu vejo sentido na existência de partidos a partir do momento em que cada partido represente uma linha diferente de pensamento, em que cada partido tem um pacote de ideias que possam transformar a vida das pessoas. Hoje, no atual formato, no modelo que a gente tem, não há o menor sentido nessa defesa insana de partidos políticos, porque quase todos eles, se não todos, se assemelham demais. Sim. Paulo, mas então por que você escolheu o Podemos? Eu estou filiado ao Podemos porque foi um partido que me deu muita segurança no sentido de liberdade. Minha primeira conversa com a presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu, foi a seguinte: Renata, eu sei que é mais fácil para eu me eleger se eu abraçar um lado ou outro lado, porque aí a torcida vem junto e tudo acontece, mas eu vou pelo caminho mais difícil. Eu só me filio se você me disser que eu tenho liberdade. Porque no dia de amanhã eu vou estar eleito e vai ter projeto bom da direita. E vai ter projeto bom que foi proposto por um cara da esquerda. E aí, se o projeto for para ajudar as pessoas, se for para promover desenvolvimento, se for para acabar com privilégio,
se for para ampliar o acesso à saúde, se for para melhorar a questão da segurança, eu vou votar a favor do projeto. E se for prejudicar isso, for aumentar privilégio de político, for aumentar a sacanagem e a bandalheira do país, eu vou ser contrário, não me importa se o projeto é da direita ou da esquerda. E ela falou o seguinte: eu confio em você, vai na sua, segue em frente, você tem liberdade. Então é por isso que eu me filiei ao Podemos. Eu preciso ter um partido para ser candidato e o Podemos me deu liberdade e independência para trabalhar. Agora, se você me disser, me perguntar se eu confio no atual sistema político e partidário do país, é um caos e necessita de reforma urgente. Sozinho eu não vou fazer a reforma, mas serei uma voz dentro do Congresso, se Deus quiser, se eu tivesse oportunidade um dia, para que a gente possa batalhar por uma reforma político-partidária profunda no país. Do jeito que está, não dá. É a mesma questão do fundo eleitoral. Nossa. Você pode me questionar na sequência aí. Ô Paulo, qual é a sua opinião? Eu sou contrário ao atual sistema de você pegar 5, 6 bilhões de reais e jogar na mão de políticos para fazer campanha. Ah, mas você vai usar? Vou, porque a regra é essa. Hoje, ou você faz campanha com o fundo, ou você faz campanha com dinheiro sujo, com dinheiro do Vorcaro. Eu não vou fazer campanha com dinheiro do Vorcaro. Eu não vou fazer campanha com dinheiro sujo. Eu não vou fazer campanha com caixa 2, 3, 4, 5. Se a regra é fazer campanha com dinheiro do fundo eleitoral, é com dinheiro do fundo eleitoral que eu vou fazer, porque eu vou andar dentro da lei. Mas uma vez lá dentro, eu serei uma voz contrária a esse atual sistema. Simples assim. Eu, nesse ponto, eu concordo com o que o Paulo falou aqui praticamente tudo. Ele tem toda uma razão. O que a gente precisa também é a gente começar a ter ética. Sim. Rafael Marino, como é que foi você trabalhar essa questão do Instituto Marino sem o Instituto? Você sozinho. E como é que é fazer o que você faz com o Instituto? Difícil, mas o Instituto veio por quê? A gente começou há 10 anos a fazer a trajetória do Instituto, por causa da mãe tratando câncer em Barretos. Sim. A prefeitura negou o transporte. Então, meu pai, eu trabalhava no correio e trabalhava numa lanchonete, dois trabalhos. Entregava lanche à noite. Então, eu pedi a conta do correio para ajudar a levar a mãe para Barretos. Então, a gente rachava, como eu ganhava por dia, a gente rachava para pagar um carro para levar a mãe quase todo dia. Quando meu irmão saiu do emprego para poder cuidar do meu pai. E aí, o Brinquinho, a gente começou a ver problemas do nosso lado e enxergar problemas que eram simples de ajudar. Ó, dá esse papel seu aqui, que eu tô lá em Barretos e eu vou entregar para uma assistente social e vou tentar uma consulta para você. E a gente começou a ajudar pessoas. E começou a crescer isso, e eu sou curioso, comecei a andar dentro do hospital. Andava dentro do hospital, peguei um conhecimento e começou toda uma história de ajudar pessoas. Aí veio cesta básica. Mas aí, sem o Instituto, sem o nome Instituto Marino, só você fazer por fazer, não consegue fazer. É muito nesse difícil. ponto que eu queria chegar. Nosso problema, a gente precisa dar qualidade para os partidos políticos e precisam estar no lugar deles. Porque a gente fazer sozinho, você defendeu aqui, Wendel, da pessoa sair como candidato sozinho, eu não acho que seja tão fácil assim. Sim. Né? É como o Rafael Mas faria eu não sem o digo Instituto. nem simplesmente sair sozinho. Eu falo de uma reforma porque você tem 30 Sim. e poucos partidos que não E nós representam vamos diferença chegar lá. nenhuma. Você sabe qual que é a diferença que eu acho nesse sentido? E que o Paulo está completamente cheio de razão nisso. Mas a gente precisa de partidos políticos que tenham métodos, que tenham formação política e que formem os seus políticos, não para disputas, mas formem para atuar politicamente. O que a gente precisa é não ter mais pessoas que fingem ser palhaços ou fingem ser... e usar isso, porque a pessoa sendo um palhaço é uma responsabilidade você tirar o sorriso então eu não posso nem caracterizar certas pessoas, né? Falar uma palhaço, não, palhaço é uma profissão muito digna, mas fingir ser palhaço e não conhecer nada de política. Nós estamos numa democracia onde todo mundo tem direito de disputar, e eu acredito nisso.
Mas eu creio também que as pessoas, quando vão disputar, elas precisam saber o que elas estão disputando. Esse deveria ser o papel do partido político. Inclusive com Ele as fundações formar- partidárias que existem e recebem recursos públicos, raramente você escuta falar de uma fundação Formar. partidária. Isso. O papel todo partido tem uma fundação vinculada a ele. Um dos meus... O objetivo é formar políticos ali dentro. Mas Uma das quem é que minhas faz? escolhas do Solidariedade foi justamente isso, o 1º de maio. A Fundação Sim. 1º de maio. Porque formam pessoas. Como Podemos tem a Fundação Juntos Podemos, Isso. no mesmo sentido, mas é raro. É raro. É raro. E é raro funcionar. Quem tem, Sim. muitos partidos têm e não funciona, né? Então o que a gente precisa é que o partido forme Pouca política. gente sabe, Brinquinho. Eu, uma vez por mês, tenho uma reunião com um núcleo da Fundação Juntos Podemos, formado por profissionais que estão em São Paulo e em Brasília, que vêm me dar esse conhecimento. Eu sou novo na política, justamente para essa formação. Eu não sabia que tinha essa, Tem. esse lado. Por isso é que é nesse sentido que eu falo. A gente precisa ter associações, a gente precisa ter sindicatos, a gente precisa ter a sociedade organizada. E também precisa dos partidos políticos. Mas precisa ter com um direcionamento. Eu acho que o fundo partidário não deveria ser usado só para a questão eleitoral ou eleitoreira, como muitos usam. O fundo partidário deveria ser usado para conscientização e formação das pessoas, né? Porque é por isso que a gente também está hoje num mundo onde as pessoas são, né, num Brasil onde a pessoa enxerga qualquer coisa aqui dentro de uma internet e acha que é verdade. Que o cara sair gritando qualquer coisa lá é fazer política. E você não vê um projeto É político só pra sociedade. lacração, né, Maurício? Só É lacração. lacração. É? É isso que é. Assim como eu também acho hoje, por exemplo, que essa utilização do fundo partidário ela é errônea nesse sentido, mas as emendas partidárias também são. Sim. Hoje você tem um congresso de bilhões, onde o próprio presidente da República não tem o mesmo dinheiro para investir, às vezes, num hospital, para investir num orçamento tá na mão do orçamento. Congresso. O orçamento está na mão do Congresso. É isso. E aí fica muito fácil eu ficar lá, e isso, por isso que eu apoio o Paulo, né? É porque eu sei que ele não vai fazer isso. Porque você fica lá 4 anos usando o dinheiro que era para usar para a população para fazer algumas questões que fazem de conta que é para a população, mas acaba sendo um benefício eleitoral. Pessoal. Agora, de Então a outro gente lado, precisa Maurício, sair dessa questão de 2 em 2 anos a gente está disputando eleição. Porque a gente está sempre vivendo, inclusive a gente está fazendo política pensando na próxima eleição. Sim. Então você não tem projetos a médio e longo prazo. Você pega a última eleição presidencial, qual era o projeto do Bolsonaro e qual era o projeto do Lula? Vocês devem ter assistido debates. Eu assisti aos debates. E eu via que o projeto de um era a rejeição do outro. Não havia projeto para a população. Acabou a eleição, você começa a pensar na próxima, que daí a 2 anos tem uma outra eleição para o seu grupo. Então precisa de uma reforma grande. Mas tem um ponto importante nisso, Maurício. Eu acredito muito na educação como um fator de transformação mesmo, de mudança, de melhoria, de crescimento, de desenvolvimento. A gente precisa da educação e da formação política do candidato dentro dos partidos. O Solidariedade, o Maurício está dizendo aqui que tem por meio da fundação, o Podemos também tem, mas a maioria dos partidos a gente não vê isso claramente. Pra você ter ideia, o Podemos tem uma caravana nacional que acontece agora em todas as capitais do país, com um time que vai capital por capital para qualificar a chapa de candidatos a deputado estadual e federal, estado por estado no país inteiro. No Solidariedade a gente tem o Formando Líderes. Legal. Já está Que a gente pensando lá na frente. Já fazemos. Eu fiz, logo que eu entrei no Solidariedade, eu fiz a formação do Solidariedade. Agora, tem um outro ponto, que é a educação do nosso público. Se tem o candidato lacração hoje na internet que bomba e o algoritmo entrega o conteúdo dele, é porque tem um público grande que não tem condições ainda de filtrar isso e entender que aquilo é só lacração e que a gente precisa discutir política pública. A gente precisa discutir projeto que mude a vida das pessoas, que melhore. Então, eu prego muito, Maurício, algumas situações para o ensino, desde o ensino fundamental. Eu acho que passou da hora da gente ter disciplina que ensine comunicação, para a pessoa parar de ser tungada por uma mídia tendenciosa, comprada, vendida. A gente precisa de educação financeira desde as bases. A gente precisa de uma formação em direito desde o ensino fundamental para você saber quais são seus deveres e direitos enquanto cidadão. E a gente precisa de noções políticas desde a base, para que as crianças e os adolescentes cresçam sabendo, entendendo como é que é o jogo, o que representa cada lado político, o que é realmente importante para a nossa vida. E que lacração não vai mudar a vida de ninguém.
sabe? Aquele tipo de candidato que invade o hospital pra lacrar na internet, aí bomba, olha como ele é corajoso. Ele foi lá atrapalhar o serviço dos outros, meu. Pra transformar a vida das pessoas, você tem que fazer política pública, não é daquele jeito. Então basta de lacração, a gente precisa de projetos. É mais difícil esse caminho político dizendo o que eu tô dizendo aqui, porque isso aqui não viraliza na internet, a lacração viraliza. Sim. Pelo algoritmo de um lado e pela falta de uma educação política, que é necessária. Mas Não na sei se você pensa verdade, por aí. Paulo, é justamente por isso que existem os extremos. Exato. Para não educar as pessoas. Para não educar. Pra não educar. Exato. Vamos lá, a gente precisa de uma reforma educacional grande Já no passou da país, já hora. passou da hora. E eu também sou. Eu defendo que a educação deveria ser o principal ponto de qualquer política pública. Sim. Quando a pessoa é educada desde pequeno, em todos os interesses da vida, a pessoa tem uma melhor saúde, a pessoa tem mais segurança, porque a pessoa sabe respeitar o individualismo, sabe respeitar a cidadania de cada um. Você economiza dinheiro, inclusive, com segurança, você economiza dinheiro, porque você já está investindo na educação. Você economiza dinheiro na saúde, porque você está investindo em educação e a pessoa já sabe se cuidar também. Então, tudo passa pela educação. Inclusive, está na hora da gente pensar uma educação geral para a gente poder realmente escolher os políticos e para os nossos políticos estarem preparados. Por exemplo, está mais do que na hora de como... Concordo, número general. Eu acho que a gente tem que ter noções de direito, tem que ter noções de saúde, tem que ter noções de cidadania. Educação financeira. Educação é importante. financeira é muito importante, principalmente para as pessoas saberem como gastar e da onde sai esse dinheiro, né? E a gente mudar algumas características hoje do ensino, né? Eu falo isso, mas eu gostaria de estar fazendo esse debate com pessoas da área, né? Porque são ideias e que a gente precisa aprimorar. Mas, por exemplo, está mais do que na hora da gente discutir a nossa história dentro da nossa cultura. Né? Hoje, você não tem... o esporte é cultural, mas é nosso. A gente precisa discutir isso. Nas escolas deveriam ensinar um futebol, deveria ensinar um vôlei. A gente estava falando ontem, um vôlei de praia, né? Mas devia ensinar também as nossas lutas, como a capoeira, da onde veio realmente a nossa proteção ambiental, coisas do Brasil, culturais do Brasil, que de repente vão fazer as pessoas, desde a infância, amar mais o seu país, cuidar melhor dos seus iguais, né? E respeitar, inclusive, as diferenças étnicas, né? Porque a gente convive com isso todo dia. E olha aí o preconceito onde está, o racismo onde está, a falta de respeito de uma pessoa com a outra, E o a esporte violência atua nisso contra, tudo, né? a O violência esporte contra as mulheres. Então, por exemplo, é uma questão, o esporte para mim não pode ser mais considerado como esporte, ele tem que ser considerado como educação, ele tem que estar dentro do ensino público, né? Sem dúvida. De ser um ensino que leve mais tempo, que a criança possa ficar mais tempo na escola, que ela aprenda realmente as matérias que são necessárias, mas ela também tenha uma convivência social dentro da escola, né? Principalmente porque aí, se você tem uma escola, e eu sou adepto a isso, e tenho meu projeto que virou lei em Guarulhos, que eu quero levar para o estado, que é o Escola Segura, para os pais ficarem tranquilos enquanto a criança está dentro da escola, uma escola monitorada, uma escola que tem atividade o dia inteiro, uma escola onde ela seja livre ao entorno dela de pessoas que possam aliciar essas crianças, né? Que tenha ali uma responsabilidade com o trânsito, que tenha uma GCM ali na porta ou um policial militar na porta para cuidar da entrada e da saída das crianças, para o pai e para a mãe também poder trabalhar tranquilo. Pô, coloquei meu filho na escola, né? Meu neto na escola, meu sobrinho na escola, pô, vou trabalhar sossegado, né? Então eu tenho mais tranquilidade com isso, vai estar sendo bem alimentado, vai ter um ensinamento realmente do que acontece no dia a dia, no que a gente tem no nosso país. Assim nós vamos ter um progresso diferente, vamos ter uma consciência diferente, vamos ter partidos políticos diferentes e, quem sabe, uma política diferente como a gente sonha. Sim. Pessoal, Nossa, só pra descontrair, que falou de esporte. E o Neymar, hein? Mas Qual que é a polêmica? Aí não descontrai, pô, aí deixa com raiva. Desculpa, só pra descontrair o clima aí.
Mas tem que ir. Tem. Então, é polêmico. Ontem Não, eu tava tem no que ir, churrasquinho ó, aí, a não polêmica rodou lá. Eita, né? Pessoal, tá acabando nosso tempo, né? Tem uma agenda com os meninos aí já na Rádio Nativa, né? Lembrando aí, mandar um abraço para todo o pessoal da Nativa e deixar considerações finais pro Paulo. Paulo fala, o Benquinho fala e você também fala também. de ter Eu não. participado. Eles são os convidados. De aqui, ter eles participado aqui com a gente como convidado aí também, ainda que venha mais podcasts aí. Deus Tá quiser. Paulão, considerações finais aí. Espero que você tenha gostado do podcast. Foi Maravilhoso. meio corrido, mas vamos fazer mais, viu? Vamos fazer. Foi ótimo, né? Ótimo, Presentinho. é. né? Ainda vou levar a canequinha pra me acompanhar na Eu campanha. lembrei que é essa aqui, ó, dá pra gente colocar o café, ela vem bem É, Lacradinha ali, Aí, tal, ó. térmica. Deixar no E essa daqui a gente deixa no escritório pra tomar um café no escritório. ó. Vai pro meu escritório lá em Jaú. aí sim, aí sim. Quero agradecer pelos Espero que presentes, você pelo leve isso, espaço. desculpa, mas Não. eu espero que você leve isso aí lá pro seu gabinete a nível federal. Deus quiser. O meu, se Deus quiser, vai estar na Assembleia Legislativa. Tem uma possibilidade da gente assumir em Brasília já a partir do mês que vem, não é? Então, muito antes da campanha. Eu estou como suplente. A presidente nacional do partido, a Renata Abreu, é deputada e deve se afastar agora por questões partidárias. Ela precisa fazer uma construção nacional, enfim. E no afastamento dela é muito provável que eu tenha a oportunidade de assumir, me tornando por alguns meses o único deputado federal de toda essa regional central do estado de São Paulo. Vamos dizer, no entorno do obelisco que tem aqui na rodovia aí perto Sim. de Dourado, é o único deputado federal. E quero me colocar desde já à disposição. Você viu o obelisco ali? Marca o centro geográfico do estado. É que eu fui pra quinta série. Só que só vou falar nos bastidores. Só vou contar nos bastidores. Eu imagino. São Paulino, Belino. A quinta série não vai embora, não nos abandona. Mas quero agradecer muito. O papo acho muito construtivo hoje aqui. E agradecer ao carinho que eu tenho recebido do pessoal de Araraquara, de Baté, de São Carlos, de Ribeirão Bonito, de Dourado. Um abraço pro Adriano, que trabalha lá com massas caseiras em Dourado, um parceirão nosso, deve estar acompanhando aí também. Enfim, para todo mundo que sempre tem dado uma força para esse trabalho. O que a gente precisa é do povo do bem, povo trabalhador, povo que tem ética, que tem família, que acredita e que sonha com uma situação melhor para sua família e para o nosso país, que a gente possa abraçar a verdade, que a gente possa buscar sempre o esclarecimento. Nós vamos seguir nessa luta. Desde já, caso eu assuma de fato em Brasília, o gabinete à disposição de todos vocês, tenho colocado à disposição das prefeituras, das entidades e das famílias da nossa região inteira. Caso não assuma, né, uma provável candidatura minha a federal, do Maurício Brinquinho a estadual, a gente vai seguir trabalhando com essa construção de base, discutindo com as pessoas aquilo que realmente importa e aquilo que pode melhorar a vida delas. É de coração que a gente tem feito esse trabalho. Só para encerrar, Wendel, Rafa, Maurício, tem um tipo de ataque que eu sofro na internet que é aquele que pega. Porque a maioria você entra por aqui, sai por ali, porque é ataque por ataque, isso tá cheio, não adianta a gente adoecer em cima disso. É quando vem questionando o seguinte: por que esse cara não fica lá na TV? Por que esse cara não fica apresentando o jornal? O que é que o apresentador, o que é que o jornalista tem que se meter na política? Irmão, se eu que sou trabalhador, que tenho princípios, um histórico limpo, não me meter na política, eu vou dar espaço só para bandidagem se manter aí. Então siga sendo governado pelos de sempre. Tá bom para você? Tá bom ser governado pelos de sempre? Tá legal? O país tá bacanão, tá super legal, tá andando bem, tá bom pra sua vida. Todo mundo tá comendo bem, tem vaga na creche, a saúde tá 100%. Então continua, uai. A corrupção tá sob controle, não tem escândalo nenhum. Então continua. Eu acredito numa política feita por gente assim. Por um motorista de ônibus, por um jornalista, por um vigilante, por um comerciante, por um médico, por um engenheiro, por um coletor de lixo, como é o Sami, amigo nosso, vereador lá em Torrinha. Eu acredito numa política feita por gente de verdade, por gente correta, honesta, que trabalha e que tem no coração uma missão de poder ajudar a transformar a vida das pessoas. É nisso que eu acredito e é assim que a gente segue trabalhando. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe o Instituto Marino e esse trabalho lindo que você faz, viu, Rafa? Obrigado, Paulo. Agradeço, Rafa, aqui, Instituto Marino, o Wendel, né? E agradeço todo esse pessoal que está atrás das câmeras aí, ó. Tem uma galera Se aqui. fosse por eles, a Exato. gente não teria acontecido isso, né? Não estaria acontecendo esse programa. É muito importante a gente ter programas desse tipo, porque às vezes a gente não tem acesso à grande mídia. Apesar de ser
um repórter de uma grande mídia, ele não tem o espaço na grande mídia para poder apresentar outras ideias que ele tem, assim como eu também não tenho esse espaço e que acaba ficando também preso em algumas, né, Nos fatos diários. Né? alguns direcionamentos, né, diários. Então, agradecer a família, agradecer a Deus. E eu queria deixar aqui um pensamento que eu falei no começo aqui da nossa discussão, no começo do programa, mas eu quero... Não fique com raiva da política. Não fiquem com raiva da política. Não odeiem a política. Se você tá achando errado o que está acontecendo na política, vem fazer política assim como o Paulo falou. Né? Porque se você está vendo alguma coisa errada e você deixar para lá, essas pessoas vão continuar. Né? Então não odeia a política. Odeiem políticos. Ou pessoas que acham que são políticos e que não fazem para a sociedade, não sabem o que é política. Então, venha participar. Realmente, hoje, você tem uma ferramenta extraordinária na mão que só é usada por mal hoje em dia. Né? Você tem uma internet que você pode pegar informações do mundo inteiro e que você acaba se contentando com uma opinião, né? Ou de uma extrema, de uma parte, ou de extrema de outra. Não, vai a fundo, né? E participe. Só com a política que nós vamos ter discussões melhores para a escola, para a segurança, para a saúde, para o transporte. Então, procurem isso. Não odeiem a política. Odeiem esses políticos que estão fazendo isso e venha construir junto. Isso aí, você não vendeu. É o que dizem, né? Que se você não faz política, alguém faz por você, né? Isso mesmo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o Rafa, agradecer vocês também, né? A gente que agradece. Tá tendo essa oportunidade de conversar com vocês. Queria pedir pro pessoal, que é justamente que até o Maurício falou, o podcast, ele tem a oportunidade do candidato, né, do pré-candidato, no caso hoje, conseguir explorar mais as ideias, né, com mais, até mesmo a parte pessoal da pessoa, que eu acho que é o que vale muito a pena ali você conhecer, né, porque você vê o histórico da pessoa, você já imagina como que ela vai ser ali na parte pública. Então eu queria agradecer e pedir pro pessoal acompanhar mais esse tipo de conteúdo, né, os candidatos também participarem mais de podcasts. Eu sei que a agenda é complicadíssima. Fica aqui o convite também mais uma vez para vocês agora. Lá em Ribeirão também. Bonito, hein? Exatamente. Fazer um episódio do Ó. Fala Pô lá em Ribeirão Bonito pra gente conhecer mais a história toda Boa. e conhecer mais todos os projetos, né? Então o pessoal consumir mais essa parte de podcast também. E eu queria deixar só mais uma última pergunta, rapidinho. Se eu, como eleitor, como cidadão, tiver que cobrar um federal ou um estadual, eu posso ir direto a eles ou tenho um caminho diferente para fazer? Como que eu cobro? Eu moro a 1 horinha daqui. Bate na porta da minha casa que eu não tenho pra onde correr. Então pode ser É direto. ali que eu vivo minha vida inteira e é ali que eu vou continuar à disposição. Wendel, isso é uma pergunta muito boa. Apesar também da gente deixar os nossos endereços à vontade, tudo. Mas, gente, vocês têm que entender o seguinte: quando você elege, você tem todo o direito. Você não precisa bater na porta de político nenhum. Exato. É aberta. Eles têm obrigação de te atender. Então, você pode ir numa Câmara Municipal, você pode ir numa Assembleia Legislativa, você pode ir na Câmara dos Deputados e eles têm obrigação de atender. Na verdade, tem que ter caráter para atender. A Exato. porta tem que estar aberta e as nossas portas terão sempre abertas. Sem isso dúvida aí. alguma. Pessoal, então vamos deixar um abraço a todos vocês. Sigam o Paulo. Falou, Paulo, a rede Paulo social. Soares Jornalista, tá? @Paulo Soares Jornalista, tá no Face, no Insta, acho que tá no Insta, TikTok também. TikTok. Enfim, tá ampliando aí. Mas no Isso Face, aí. no Insta é Paulo Soares Jornalista, encontra Siga lá. o Paulo lá. Maurício Brinquinho. Esse brinquinho. Sigam lá o Wendel no Fala Pô Podcast. Fala Pô Podcast e o Estúdios, né? Estúdios Fala Pô. Estúdios Fala Pô, a gente tem um projeto lá também de podcast e sigam o MarinoCast nas redes sociais aí no YouTube, toda a rede social. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com eles aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, irmão. Pela agradeço. parceria. Obrigado. Valeu, gente. E é isso aí. Próximo episódio, dia 23.